geral de cada um dos ramos, PGT, PGJM, PGJDF e o próprio PGR, porque o PGR não é o Procurador-Geral do MPF. Cada um dos procuradores gerais, cada um dos procuradores gerais escolherá um membro. Tá? Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundos do Ministério Público da União, serão escolhidos pelo Procurador-Geral de cada um dos ramos, a partir de lista tríplice, composta por membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira. Senhores, então, como que fica? Procurador-Geral de cada ramo, PGR, PGT, PGJM, PGJ do DF, eles vão escolher, cada chefe escolhe um, essa escolha não é livre, vão fazer uma lista para ele, da lista tríplice, ele vai escolher um desses nomes. Tá certo? Cada nome representando o seu respectivo ramo será escolhido pelo respectivo chefe. Requisito: idade e tempo na carreira. Não é tempo de serviço, cuidado. Tempo na carreira. Mais de 35 anos e mais de 10 anos, segundo a lei. Tá certo? Cuidado também. Os procuradores gerais vão escolher, né? Esses requisitos são para membros oriundos do Ministério Público. Nós temos membros oriundos do Poder Judiciário e do povo, cidadão. Esses requisitos não são para eles, tá? As listas tríplices serão elaboradas pelos respectivos colégios de procuradores do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O que é isso, pessoal? Bom, senhores, vamos lá? O colégio de cada ramo escolhe 3 nomes. Esses 3 nomes formam a lista tríplice. Chegarão esses 3 nomes através da lista até o Procurador-Geral. O Procurador-Geral vai escolher um e vai encaminhar para que seja escolhido, né, o sabatinado pelo Senado, claro, encaminha para o PGR, como chefe do MPU, evidentemente. Esse PGR encaminha para o Senado aprove, o presidente da República nomeia. Tá certo? Tá? As listas tríplices serão elaboradas pelos respectivos colégios. Cuidado, pessoal, senão vai falar que o colégio de procuradores da República, né, formará a lista tríplice para escolha dos membros do MPU que irão compor o conselho. Não é. O colégio do MPF, o colégio de procuradores da República, vai escolher só o membro do MPF. Aí vem o colégio do MPT, colégio de procuradores do trabalho, colégio de procuradores de justiça, colégio de procuradores e promotores, colégio de procuradores da justiça militar e colégio de procuradores e promotores de justiça. Lista tríplice, então, são formados pelo colégio. Qual que é a pegadinha? Que a lista tríplice para escolha de membros dos respectivos ramos para compor o conselho será elaborado, as listas serão elaboradas pelo Conselho Superior de cada ramo. Falso, é pelo colégio, ou seja, a reunião, a somatória de todos. Beleza, pessoal? Tá? Os nomes escolhidos pelo Procurador-Geral de cada um dos ramos será encaminhado ao Procurador-Geral da República, que o submeterá à aprovação do Senado Federal. Do jeito que está aqui, como que fica? Né? Numa sequência, vamos fazer uma sequência aqui? Tá? Colégio escolhe, o colégio forma o quê? A lista tríplice. Cada procurador-geral, tá certo? Cada procurador-geral vai escolher um. Esse um será encaminhado ao PGR, que encaminhará ao Senado Federal.
A forma de escolha é isso, ó. Colégio de cada ramo formará a lista tríplice, uma lista com 3 nomes. O procurador-geral de cada ramo, procurador-geral da República, procurador-geral do Trabalho, procurador-geral da Justiça Militar, procurador-geral de Justiça do Distrito Federal. Cada um vai escolher 1, 2, rodam, né? Lista tríplice. Um será escolhido dessa lista. Cada procurador-geral manda para o PGR. PGR, então, vai ter aí 4 nomes, um para cada ramo. PGR já manda direto para o Senado Federal. E o Senado Federal aprova e aí o presidente nomeia, o presidente da República. Por que eu estou falando isso? Porque a lei já fala que do PGR já encaminha direto para o Senado. A lei não fala que o PGR manda para o presidente submete ao Senado. A lei é taxativa. Dos procuradores gerais. Cada um, através da lista tríplice, vai escolher manda para o PGR, e o PGR já submete à aprovação do Senado Federal. Tá certo? Ok, pessoal? Tranquilamente? Tá? Claro que aí, com aquelas características, maior de 35 anos e mais de 10 anos na carreira. Beleza? Tranquilo. Tá? Marciano, pode mandar bala nisso aí que nós vamos fechar esse negócio. Vai sim, pessoal. Vai sim. Tá? Artigo 2º, tá? Diz, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundos do Ministérios Públicos dos Estados, serão indicados pelos respectivos Procuradores Gerais de Justiça a partir de lista tríplice, elaborada pelos integrantes da carreira de cada instituição, composta por membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira. Ué, Marciano, você já não falou disso? Não, esses requisitos que nós estudamos agora, que eu fiz no quadro aí, são para membros do Ministério Público da União. Cada procurador-geral vai escolher através de lista tríplice. Quem faz a lista tríplice é o colégio do MPF, é o colégio do MPT, é o colégio do MPM, é o colégio do MPDFT. Isso é para membros do MPU. E aqueles 3 escolhidos que representam o Ministério Público Estadual, tá? Esses 3 senhores e senhoras, aqui está no artigo 2º o requisito para ele. Primeira coisa, pessoal, tá? Indicados pelos Procuradores Gerais de Justiça, respectivo Procurador Geral de Justiça. Só esse pedaço aqui, vamos lá? Cada estado tem um Procurador-Geral de Justiça. 26 estados e mais o Distrito Federal. Só que do Distrito Federal, o MP do Distrito Federal compõe o MPU. Já matamos. Tá certo? Dos 26 procuradores gerais, cada ramo, dos 26 estados, cada ramo, Marciano, cada estado com o seu Ministério Público, cada chefe do Ministério Público, esse Procurador-Geral de Justiça, vai escolher um nome. Mas essa escolha é livre? Não. O Procurador-Geral de Justiça vai receber uma lista tríplice, né, uma lista com 3 nomes. Quem formará essa lista tríplice? Vai estar lá, Conselho Superior de cada Ministério Público. Falso. É o colégio, porque quando fala formada pelos integrantes da carreira, quem são os integrantes da carreira? Quem compõe isso? Integrantes da carreira na sua totalidade é colégio. Apesar de não ter se referido aqui a colégio, cuidado, eles podem trocar integrantes da carreira por seus respectivos colégios. Você que está me assistindo, qual é o seu estado? Então, aí no seu estado tem um Ministério Público. A somatória de todos os promotores, procuradores de justiça, todos eles formam o colégio. Eles são integrantes da carreira. Eles vão votar em 3 nomes e vai encaminhar esses 3 nomes para o chefe do MP aí do seu estado. O chefe do MP vai escolher tá? E aí vai dar seguimento, que é o próximo item, porque aí todos eles vão se reunir. Sabe por quê? Porque, Marciano, não vai escolher 3? Se cada Ministério Público forma uma lista tríplice, através dos integrantes na carreira, o colégio, encaminha essa lista para o respectivo chefe do Ministério Público Estadual, e ele vai escolher então, na verdade, nós teremos 26 nomes, Marciano. Marciano, está aí. 26 nomes. Como assim, Marciano? Era 26 listas. Só que os procuradores gerais excluíram
Cada um exclui 2, vai ficar só um. Ué, então, cada 26 estados, cada um procurador-geral escolhe um, temos 26 nomes. Isso, porque depois, senhores, que é o próximo item, os procuradores gerais se reunirão. Tá certo? Mas guarda isso aqui. Por enquanto, você entendeu isso aqui? Como que é escolhido os membros do Ministério Público Estadual para compor o Conselho Nacional? Vamos lá, então? Através de lista tríplice, formada pelos integrantes da carreira, cada ramo, cada estado tem o seu, tá? Que seria o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Essa lista chegará ao Procurador-Geral de Justiça, que vai escolher aqui, ó, os membros do Ministério Público Nacional, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundos do Ministério Público dos estados, serão indicados pelos respectivos procuradores gerais, PGJ, a partir de uma lista tríplice, elaborada por quem? Pelos integrantes da carreira de cada instituição. Você que está me assistindo, tem o MP aí no seu estado, tá? Composta por membros com mais de 35 anos de idade e com mais de 10 anos na carreira, tá certo? Tá? Só que não resolvemos o problema, né? Não resolvemos o problema, tá? Aqui, na verdade, até faltou falar, né? Mas aí os procuradores gerais se reunirão e escolherão 3 nomes para compor o Conselho Nacional. Então, daqueles 26, 3 serão escolhidos, tá certo? Por quê? Não nomeará os 26. Escolherão 3 nomes e aí esses 3 serão sabatinados pelo Senado Federal e aí nomeados pelo presidente da República. Beleza, pessoal? Tá? Atribuições constitucionais. Então, antes das atribuições, eu volto aqui, então, nesse item referente à composição que está lá no seu edital. Quantos componentes tem o Conselho? 14, professor. Conta para mim como que define esse 14. 1, PGR, mais 2. Né? Pode ir de qualquer jeito. 2 juízes, Marciano. 2 juízes escolhidos por quê? Pelo próprio Ministério Público. Falso. Escolhido um é escolhido pelo Supremo e outro é escolhido pelo STJ. Já foi 3. Foram 3. 2 cidadãos. Um escolhido pela Câmara e outro escolhido pelo Senado. Câmara dos Deputados. Já foram 5. 2 advogados. 2 advogados. 2 advogados escolhidos pelo Conselho Federal do AB. 7. 3 membros do Ministério Público Estadual escolhidos, tá? 3 membros do Ministério Público Estadual. 10. E 4 membros do Ministério Público da União, um de cada ramo. Tranquilo, isso aí nós já sabíamos, Marcelo. Agora resume aí sobre os requisitos. Para os membros oriundos do Ministério Público, mais de 35 anos, tá? Mais de 35 anos de idade e com mais de 10 anos na carreira. Tá certo? Como que é escolhido? Depende, Marciano. Membros do MPU lista tríplice formada pelos respectivos colégios, Colégio de Procuradores da República, Colégio de Procuradores do Trabalho, Colégio de Procuradores da Justiça Militar, Colégio de Procuradores de Justiça, Procuradores e Promotores de Justiça. Lista tríplice, cada chefe do ramo vai escolher um nome e encaminhar ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República submeterá a aprovação do Senado Federal por maioria absoluta. Ministério Público Estadual, os 3, maior de 35 anos, com mais de 10 anos na carreira, escolhidos pelos respectivos. Cada chefe vai escolher um nome. Esse nome será escolhido a partir de uma lista tríplice formada pelos integrantes do Ministério Público de cada estado. Depois os procuradores gerais se reunirão e escolherão 3 nomes. E aí esses 3 representarão, então, o Ministério Público Estadual. Beleza? Atribuições constitucionais. Ou seja, é como se falasse assim, competência do Conselho. Tá? Só que aí fala em atribuições constitucionais, já que
Ministério Público, né, e o Conselho não tem competência, mas sim atribuições, que é a mesma coisa que competência. Para fins didáticos, tá? Atribuições constitucionais significa quais as tarefas que a Constituição Federal coloca para esse órgão formado aí por 14 membros, né, com representatividade, representação de todos os segmentos sociais e profissionais, tá? Bom, senhores, compete ao Conselho, é atribuição do Conselho, o controle da atuação administrativa. Lembra que lá no início eu falei, Conselho, esse órgão criado pela Emenda Constitucional 45, tem a missão de controlar a atuação administrativa, financeira e deveres funcionais, lembra? Olha aí, tá? Controle da atuação administrativa. A atuação administrativa de quem? Porque pode colocar assim, é atribuição do Conselho, o controle da administração, da atuação administrativa da administração federal. Que administração federal? Quer dizer que cabe a ele controlar todo e qualquer órgão? A atuação administrativa de todo e qualquer órgão? Não. Controle da atuação administrativa do Ministério Público. Do Ministério Público. Tá certo? Não de toda a administração federal. Porque era Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Conselho Nacional do Ministério Público, envolvendo o Ministério Público Estadual e Ministério Público da União. Mas, deixa eu falar um negócio para você. E dentro desses 14 ali, não terá membro do Ministério Público que funcionam junto aos tribunais de contas, né, Marciano? Tá aí. Não tem, é verdade. Cuidado com essa pegadinha, tá, hein, pessoal? Cuidado com essa pegadinha, dizendo que 3 membros representarão o Ministério Público Estadual e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Negativo, tá certo? Negativo. Isso aí você pega essa prova, você pode gritar no meio da prova. Pegadinha, né? Você vai desestruturar todos os seus concorrentes. Eles vão pegar, meu Deus do céu, onde que tem pegadinha? Na questão 100, na questão 80, né? Entendeu? Tá? Até eles descobrirem, não vão descobrir, vão perder o raciocínio e você já fechou a prova. Não faça isso, nem pensar. Vão tomar sua prova, depois você vai falar para o professor Luiz que a culpa é minha. Não faça isso. Estou só de sacanagem. Não faça isso, o fiscal vai tomar sua prova, vai chamar a polícia, vai virar os cambal, entendeu? Só fala só na sua mente. Pegadinha. Pegadinha por quê? Porque aquele Ministério Público Especial, que funciona junto a cada Tribunal de Contas, não manda membro para compor conselho, não. Ele não foi contemplado pela Emenda Constitucional 45, que criou o Conselho Nacional do Ministério Público, entendeu? Tá? Não vai, não integra, tá certo? É como se você falasse igual o BOP. Sabe quantos que vocês do Conselho, quando que vocês do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas integrarão ao Conselho Nacional? Nunca, nunca serão, nunca integrarão. É verdade, nunca. Por quê? Porque a Constituição Federal não permitiu. Ok, pessoal? Tá? Então, a atribuição, controle da atuação administrativa. O que é atuação administrativa? Está ligado com a gerência. O Ministério Público não tem autonomia administrativa? Tem. Muito bem, né, Ministério Público? Você tem autonomia, ninguém te controla, né? Controla sim. Controla sim. Ele tem autonomia administrativa, né? Que é aquela capacidade de autogerência no que tange a organizar seu pessoal, né? Atos de exoneração, atos de demissão, atos de promoção de membro, aposentadoria, atos de elaborar concurso público. Todos esses são atuação administrativa. O Conselho Nacional vai fiscalizar sim, ele controla sim. Por exemplo, você membro, você que está me escutando aí nesse momento, você está brigando por uma promoção por merecimento. Você foi preterida. Alguém entrou no seu lugar e você foi deixado de lado, sequer compôs a lista tríplice para promoção por merecimento. E sabe quem que entrou no seu lugar? Entrou uma pessoa do MPU, um membro, que já foi sancionado por pena de suspensão há 1 ano. Ele cumpriu. Você fala, você está doido? O Conselho Superior do meu ramo, você vai dizer. Esse cara não podia concorrer, mas esse cara é amigo do conselho, é amigo do chefe, ele foi promovido, você ficou, é?
Tá bom, você faz uma representação, você vai fazer uma denúncia onde? No Conselho Nacional. E o Conselho Nacional vai instaurar um procedimento administrativo e pode cassar aquela promoção. Ora, é um controle da atuação administrativa, tá certo? Também a atribuição do Conselho, controle da atuação financeira, a atuação administrativa e a atuação financeira. A atuação financeira está ligado com a capacidade de aplicar os seus recursos. Ministério Público, você não tem dotação orçamentária? Tenho. E você é livre, né, Ministério Público? Você nem precisa prestar conta. Não, negativo. Negativo. Tem o controle externo elaborado pelo Congresso Nacional. Mas, Zeno, este controle da atuação administrativa, se colocar lá na prova, exclui o controle externo, impede o controle externo feito pelo Congresso Nacional. Olha que legal, pessoal. Olha que legal essa pegadinha, dizendo que a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público prejudica, impede o controle externo realizado pelo Congresso Nacional sobre as contas do Ministério Público da União. Falso! Esse controle exercido pelo Conselho Nacional é sem prejuízo, sem impedir, sem vedar o controle feito pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Cuidado! O Tribunal de Contas da União não faz o controle externo. Quem faz o controle externo do MPU, das contas do MPU, é o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas. Portanto, este controle da atuação financeira, né, não impede a atuação do Congresso Nacional, ajudado aí, auxiliado pelo TCU. Beleza, pessoal? Então, e a atuação financeira está ligado com a aplicação dos seus recursos, tá certo? Tá. Por exemplo, pessoal, o Ministério Público agora simplesmente, né, ele resolveu extrapolar o seu orçamento. Opa, para aí, o Conselho Nacional pode falar, para aí, Ministério Público, você não pode fazer isso. Você tem que cumprir o que está na LDO. Ah, mas eu estou precisando de mais crédito, entendeu? Surgiu aí uma situação de urgência, então você peça aí, Ministério Público, um crédito suplementar. Tá certo? Você pode pedir um crédito adicional, mas para aí, você não está imune à lei não, viu, Ministério Público? E o Conselho vai controlar, então, a atuação financeira. Pessoal, eu jogaria, se fosse eu, o examinador, entendeu? Eu jogaria aqui uma pegadinha dizendo o seguinte: é a atribuição do Conselho, o controle da atuação administrativa, financeira e funcional dos membros do Ministério Público. Olha só, e funcional, entendeu? O cara olha assim, ó, o candidato, e olhar e fala assim, pô, o cara que fez essa questão aqui, ó, esse é preguiçoso, esse aqui, claro que é esse aqui. Não vou nem pensar duas vezes. Ó a pegadinha aí, ó. Não pode, senhores, o Conselho não pode fazer o controle funcional, porque o cara é independente funcional. Como é que o Conselho vai determinar a você que está me assistindo, você é membro, você tem liberdade para agir. Aí eu sou conselheiro, e eu sou membro do Conselho Nacional do Ministério Público, sou corregedor, por exemplo, ligo para você e falo, ó, tem um inquérito policial aí que está sendo investigado o Pedro Alcântara de Almeida Filho, não tem? Tem. Ó, você não pode denunciar esse Pedro Alcântara. Várias pessoas têm chegado até a mim dizendo que é inocente, então você não denuncia. Tá doido, o corregedor? Você perdeu a cabeça, você vai dizer para mim. Você esqueceu que eu tenho independência funcional? E além disso, você está ferindo aí, né? Aliás, você está ferindo a minha independência funcional. E você é um órgão externo ao Ministério Público. Além de você ferir a minha independência funcional, você está ferindo até a própria autonomia do Ministério Público, autonomia funcional. Aí eu digo, eu sou corregedor, eu falei, não, você não leu não que o Conselho Nacional pode ter o controle do Ministério Público? Você vai dizer para mim, sim, mas esse controle, corregedor, é controle administrativo, dos atos administrativos, controle da atuação financeira, não dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Se eu desviar da minha conduta, se eu errar, no sentido de que
desrespeitei um dever funcional, aí você me processa, você pode até me processar, porque também você pode ter o controle, o cumprimento dos deveres funcionais, mas não dizer para mim, Marciano Corregedor, o que eu tenho que fazer no inquérito, porque isto não é atribuição do Conselho Nacional do Ministério Público. Entendeu, pessoal? Cuidado com esse aí, ó, controle da atuação funcional, não. Atuação administrativa, atuação financeira, mas não atuação funcional, tendo em vista o princípio da independência funcional e até mesmo da autonomia funcional, né? Princípio da independência funcional para os membros e autonomia funcional para a própria instituição. Agora, é atribuição do Conselho também verificar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Por quê? Mas você falou que não pode ter a questão funcional, não pode ter atividades funcionais. Porque controlar a atividade funcional é dizer ao membro que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Isso ele é livre. Ele tem independência. Agora, dever funcional está ligado com a conduta dele. Está andando na linha esse membro do Ministério Público? Está andando na linha? Tá nada, cara. Ele vem trabalhar só uma vez por semana, ele passa aqui na assessoria só para assinar os processos, os assessores que estão fazendo, ele viaja quando está de plantão e pronto, entendeu? Já houve, inclusive, notícia de que ele cobrou um valor falando que era honorários ou custa processuais. Não, para aí, ó. Nisso o Conselho vai cair matando, porque é uma das atribuições dele, o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Mas jamais atividade funcional. Tá certo? Cuidado com isso. Tá? E aí, senhores, a Constituição Federal lista algumas outras, eu chamo a sua atenção, e essas aqui, então, o controle da atuação administrativa, o controle da atuação financeira, deveres funcionais. E nesta atividade aqui, nesses 3 parâmetros, o Ministério Público zelará, ou seja, vai zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, tá certo? Podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Senhores, é atribuição do Conselho preservar, é a atribuição do Conselho atuar de forma que seja respeitada, por isso que fala zelar pela autonomia funcional. O que é autonomia funcional mesmo? Impedimento, vedação para que outros órgãos, outros poderes interfiram na atividade do Ministério Público. Porque o Conselho não foi feito só para ferrar os membros, não. Mas sim, até mesmo para ajudar no sentido, para aí, ó. Reforçar, dar força para a instituição, no sentido que, para aí, ó, Ministério Público, você tem autonomia funcional, e eu vou brigar para que a sua autonomia funcional seja respeitada. Então, zelar pela autonomia funcional e administrativa. Ministério Público, você tem sua gerência. Por que você não fez o concurso? Não fiz porque o governador não deixou. Tá doido? Está doido do Ministério Público? Você tem autonomia administrativa. Você tem dotação orçamentária para isso? Tenho. Então pode fazer seu concurso, sim, porque o governador, né, ou o presidente da Assembleia Legislativa, ou sei lá quem, não pode interferir nisso, porque você tem autonomia administrativa. Tá certo? E nesse serviço, nesse zelo, ele pode expedir atos regulamentares, ou seja, aqui entra, inclusive, isso resoluções. Não tem resolução do Conselho e tal. Expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência no âmbito da sua competência. Por quê? Porque, veja bem, senhores, nem tudo o Conselho pode. O Conselho pode fazer lei? Não. Atos regulamentares não é elaborar a lei, melhor, não é aprovar lei. Agora o Conselho vai criar uma lei para o MP. E não, quem cria a lei é Congresso Nacional. E no que tange a iniciativa legislativa, nós já estudamos. No que tange a iniciativa legislativa, compete ao Procurador-Geral de cada Estado, Procurador-Geral de Justiça de cada Estado, elaborar a proposta de lei para criar a lei complementar do seu Estado. E no que tange ao MPU, esta iniciativa compete ao Presidente da República e ao Procurador-Geral da República. Agora, quando fala
atos regulamentares, o Conselho pode, inclusive, baixar, editar resoluções. Tá certo? Isso pode, beleza? Também, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticado por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. Porque o Conselho não é só do MPU, é Conselho do Ministério Público, que abrange tanto o Ministério Público da União quanto o Ministério Público estaduais. Podendo desconstituí-los, eu vou comentar aqui, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Senhores e senhoras, vamos lá então? Zelar pela observância do artigo 37. O artigo 37 vai tratar ali dos princípios da administração pública e da própria administração pública. Ora, o Ministério Público ele também tem que observar a legalidade, né? A impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Então o Ministério Público tem que observar que o serviço público é acessível ao brasileiro que preenche os requisitos legais, não tem? O Conselho Nacional, ele vai verificar isso. E ele pode, seja de ofício. O que é de ofício, Marcelo? Que eu até risquei aqui. Apreciar de ofício significa por conta própria. Ninguém pediu e o Conselho resolveu. Eu falei, eu vou dar uma olhada nesse concurso lá do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Eu vou dar uma olhada nele, para ver como é que tá. Manda edital aqui para mim que eu vou instaurar um procedimento, vou instaurar alguma coisa aqui para verificar a legalidade disso. Pode, ou mediante provocação. Provocação quando um cidadão, qualquer pessoa vai lá e fala, aí, Conselho, ó, pessoal lá do Estado X está pintando e bordando, ó, desrespeitando o artigo 37 da Constituição Federal, porque lá tem mais de 20 anos que não tem concurso para servidores e 95% das pessoas, dos servidores, são contratados. Entendeu? Para aí, ó. E o concurso público? E o Conselho, mediante representação, provocação, vai verificar isso. Ele verifica, então, legalidade dos atos administrativos. Aí a pegadinha, legalidade dos atos administrativos e funcionais. Funcionais não. O que é um ato administrativo, por exemplo? A nomeação de um servidor. O sujeito que tirou em terceiro colocado foi nomeado na frente, ou seja, foi nomeado e o primeiro colocado não. E por coincidência, o terceiro colocado é sobrinho de um promotor de justiça. Você está em primeiro. Se você pensa, se eu recorrer, se eu fizer uma denúncia lá no Ministério Público, né? Eles mesmos que fizeram o concurso, já sei, eu vou reclamar para o Conselho Nacional. O Conselho Nacional, senhores, pode exonerar esse sujeito, mandar exonerar, porque pode rever, pode desconstituir, rever ou fixar prazo para desfazer. Tá certo? E vai mandar, então, te nomear. Tá certo? Porque o direito é seu. Então, senhores, apreciar, né? Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou por provocação, ou seja, alguém fez uma denúncia, a legalidade dos atos administrativos, toma como exemplo a nomeação de um servidor ou de um membro, praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adote as providências. Senhores, Conselho, pode desfazer o ato, pode rever o ato, corrigir, né? Ou pode fixar prazo para que o Ministério Público, que violou a legalidade do ato, corrija isso. Tá certo? E mais, cuidado, porque só trocar aqui o sem e colocar com prejuízo da competência dos tribunais de contas. Sem prejuízo da competência dos tribunais de contas, né? O ato administrativo será analisado pelo Tribunal de Contas. Por exemplo, um ato de aposentadoria. O fato de o Conselho atuar não impede a atuação do Tribunal de Contas. É isso que quer dizer, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Que no nosso caso, o MPU, sem prejuízo da atuação do TCU. Tá?
3. Receber, ainda é atribuição do Conselho, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. Vamos debater? Senhores, receber e conhecer. Olha aqui, pessoal. Receber e conhecer significa receber e julgar. Por quê, pessoal? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que o Conselho vai ter, Conselho Nacional.